Bom dia, meu nome é Matheus, eu fiz dupla com um aluno Thiago e o nosso seminário é sobre teste de solubilidade. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o que é solubilidade, né? Solubilidade é a quantidade máxima que um soluto, né, uma substância, pode se dissolver em um líquido, né, o solvente. Quando você vai usar misturas de líquidos, o termo muda, né? Você não fala que algo é solúvel, você não fala que um líquido é solúvel em outro líquido, você fala que ele é miscível em outro líquido, ou immiscível em outro líquido. E as soluções, elas podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas, né? Isso tem a ver com o coeficiente de solubilidade, ou seja, o quanto um solvente consegue dissolver um soluto. Vocês vão ver mais para frente alguns exemplos. Mas então, quando é insaturada, quer dizer que você tem menos soluto do que o seu solvente consegue dissolver. Quando é saturada, quer dizer que você tem exatamente o tanto de soluto que o seu solvente consegue dissolver. Quando é supersaturada, quer dizer que você tem mais soluto do que o seu solvente consegue dissolver. E é muito comum nas soluções supersaturadas você encontrar precipitado, né, no fundo da solução. Isso acontece muito por conta do soluto, que o solvente não conseguiu mais dissolver. Existem algumas propriedades que influenciam na solubilidade. A mais geral delas é a polaridade, né? É muito comum você ouvir falar que semelhante dissolve semelhante, né? Por exemplo, um soluto polar, ele é muito mais solúvel num solvente polar do que num solvente apolar, né? E a mesma coisa para o soluto apolar, ele vai ser muito mais solúvel num solvente apolar. Mas isso não só isso influencia a solubilidade. Dentro disso, a gente também tem o tamanho das moléculas e a geometria delas. Por exemplo, você pode ter dois solutos apolares, e quando você vai dissolver em um solvente apolar, os dois vão ser solúveis, mas um vai ser mais solúvel que o outro. E isso pode estar muito ligado ao tamanho da molécula ou à geometria dela. E a temperatura e a pressão e o pH também influenciam na solubilidade, né? Eles influenciam pela agitação das moléculas, pela presença de íons, e isso faz com que a solubilidade aumente ou diminua. Aqui está um bom exemplo para a gente poder falar sobre isso, né? O coeficiente de solubilidade de NaCl em 100 gramas de água, né? Ali você vê variando a temperatura. Vamos pegar a temperatura zero ali. 35,7 gramas de NaCl você vai conseguir dissolver em 100 gramas de água a temperatura 0 graus. Isso aqui é o máximo de NaCl que você consegue colocar para a solução ser saturada. Se você colocar menos que isso, ela vai ser insaturada. Se você colocar isso, vai ser saturada. Se você colocar mais do que isso, vai ser super saturada. E também dá para ver perfeitamente aí como aumenta a temperatura e aumenta a solubilidade, né? Agora aqui nessa tabela do lado a gente consegue ver o tamanho e a geometria influenciando, né? Você pega aí o etanol, tem um grupo um grupo CH3 no metanol, o etanol tem um grupo metil e um grupo CH3. Você vê que a solubilidade deles é infinita. Só que agora quando você pega o butanol, que já tem mais carbonos, a solubilidade dele diminui em água, né? No caso aqui, a gente está tratando de ser miscível, né? Porque são dois líquidos, né? O álcool e a água, mas você pode ver que diminui, né? E isso também acontece entre o 1-butanol e o terc-butanol. E aí tem totalmente a ver com a geometria, porque eles basicamente são o mesmo álcool, só muda uma ligação CH3. E aí o terc-butanol, ele é mais miscível em água, né, do que o 1-butanol. E a partir dessas propriedades, né, e do que é solubilidade, a gente pode testar a solubilidade de uma substância, de uma substância desconhecida, né, para a gente descobrir grupos funcionais, reatividades e também classificar o composto, se ele é ácido, se ele é básico, se ele é neutro, né. Vai lembrar que os testes de solubilidade, eles seguem uma lógica, né, para você poder fazer o teste, para você não perder o seu tempo, né. Ficar fazendo testes aleatórios, você vai fazendo testes em sequência. Aqui está uma sequência de testes de solubilidade, né? Você primeiro testa com a água,
Se já for insolúvel com a água, por exemplo, não precisa testar com o éter, entendeu? Você já testa com outra coisa. E aí você vai fazendo os testes, por exemplo, foi solúvel em água? Uma coisa que você já pode tirar disso é polar. A substância é polar, porque o solvente é a água é um solvente polar. Então a substância é polar. Aí você foi solúvel em água, aí você testa com o éter. O éter também é polar, só que o éter ele é menos polar que a água. For solúvel, você testa com papel de tornassol. Aí, dependendo da cor, você descobre um grupo funcional. Se for insolúvel em éter, você percebe então que, por exemplo, a substância precisa de um solvente que tem uma polaridade muito alta, que nem a da água. Agora, se for insolúvel em água, você já consegue tirar que é apolar. Aí você testa, por exemplo, com um hidróxido de sódio. Aí você já está testando a basicidade, a acidez do composto desconhecido, né? E aí você vai fazendo os testes e você vai chegando nos resultados, que são essas marcações, né? O S2, o B, o A e o I, e eles são tabelados. Também temos uma tabela explicando o que são isso. Por exemplo, você fez todos os testes e você chegou que é solúvel em HCl 5%. Então, a substância ela se classifica como B. Você vem aqui na tabelinha que nós temos, uma bela tabela, e aí o B, você pode ver que a sua substância ela pode ser uma amina aromática com 8 ou mais carbonos, pode ser uma anilina ou alguns oxiésteres. Também tem você consegue saber isto sobre a sua substância. Isso também vale para outras. Por exemplo, você fez o teste, chegou em N2 ali. Ele foi insolúvel em ácido fosfórico 85%. Aí você vem aqui, N2, pode ser um alceno, um acino, um éter, alguns compostos aromáticos, cetonas. E você vai fazendo os testes e dependendo da classificação que você chega, né, seguindo a ordem aqui, você consegue descobrir grupos funcionais e também consegue descobrir se é ácido, se é básico, a substância. O Matheus e eu decidimos pegar uma aplicação de teste de solubilidade na indústria, que é uma aplicação que não tem necessariamente a mesma função que, que esse teste teve na nossa disciplina, que era de identificar grupos funcionais, por exemplo. Mas a gente achou útil trazê-lo mesmo assim, porque a gente sabe que muitas vezes o que a gente vê na indústria não tem necessariamente a mesma função que a gente vê aqui no curso de graduação, mas muitas vezes se baseia no mesmo princípio. Então a gente pegou aqui a aplicação na área farmacêutica do teste de solubilidade. Isso por quê? Porque a absorção de formas farmacêuticas sólidas por via oral depende da liberação do seu princípio ativo. Formas farmacêuticas sólidas seriam, por exemplo, comprimidos ou cápsulas. Tá? E princípio ativo é aquela parte do medicamento que realmente vai gerar o efeito que se quer, né? Só que diversos fatores devem ser considerados, inclusive a solubilidade no meio fisiológico e polaridade permeando as membranas. Só que isso não é algo fácil, porque o corpo humano é extremamente complexo, né? E qualquer fator pode alterar a biodisponibilidade, que é a velocidade e a quantidade de princípio ativo sendo absorvido pelo corpo. Um fluxo sanguíneo, pH do trato gastrointestinal, entre vários outros. Então, a gente tem a Anvisa, né, tem um sistema de classificação biofarmacêutica, que é fundamentado justamente nas propriedades de solubilidade e permeabilidade. E esse sistema vai ajudar a predizer a biodisponibilidade de fármacos, né, sendo empregado no desenvolvimento de formas farmacêuticas, tanto novos fármacos ou não, e bem como no registro de medicamentos genéricos. A gente sabe a importância financeira, né, e dos medicamentos genéricos no Brasil. E esse sistema vai permitir uma correlação in vitro e in vivo, ou seja, vai permitir que você correlacione ali dados que você obtém no laboratório com dados que você obteria em um meio fisiológico. E esse sistema vai gerar
essas classes aqui. A gente usou de um trabalho publicado em um anal que se baseia no teste de solubilidade para esse princípio ativo aqui, a empaglifosina. Eu coloquei coisas só introdutórias aqui, bem básicas sobre esse princípio ativo, porque não é esse o objetivo do nosso trabalho, né? Basta saber que ele é um hipoglicemiante, tá? Mas agora para o teste de solubilidade em si, tá? A gente não vai discorrer sobre a metodologia, porque a gente achou muito mais complexa do que necessário para esse trabalho, né? Que a gente queria focar mais na aplicação mesmo. Basta saber que foram dissolvidos 2 comprimidos, né? Nessas soluções aqui, que não foram escolhidos de forma aleatória, tá? Foram escolhidos de acordo com critérios também da Anvisa, tá? E o que a gente pode ver aqui é que foram dissolvidos esses comprimidos, né? E eles quantificaram a porcentagem do fármaco nessas soluções no tempo de 1 hora e no tempo de 2 horas, tá? E tá escrito fármaco aqui, mas esse erro é do trabalho mesmo, tá, gente? Não foi eu que escrevi isso não. E o que é importante a gente tirar disso daqui? A gente pode ver que esse fármaco ele tem uma solubilidade bastante elevada em todas as soluções, principalmente a solução tampão de pH 6,8, tanto no tempo de 1 hora quanto no tempo de 2 horas. E o que isso vai ser importante? Porque esse teste de solubilidade, mais alguns outros testes, que também não é o objetivo do nosso trabalho, vão permitir inferir que esse princípio ativo, a empaglifosina, é de classe 1, ou seja, ele tem alta solubilidade e alta permeabilidade. E qual que é a importância disso? Bom, agências regulatórias no Brasil, elas têm utilizado o sistema, né, o SCB que eu mencionei previamente, para permitir que testes de dissolução in vitro sejam usados para estabelecer bioequivalência no caso de fármacos altamente solúveis e altamente permeáveis, ou seja, os fármacos de classe 1. Então, para fechar o nosso trabalho aqui, o que eu queria concluir é, com um simples teste de solubilidade aqui, né, auxiliar de alguns outros, eles conseguiram inferir que esse medicamento é de classe 1 e por conta das políticas, né, das agências regulatórias aqui, será permitido que estabelecer a bioequivalência desses fármacos com os outros que já estão no mercado, o que vai economizar milhões em dinheiro para as empresas farmacêuticas que não vão precisar fazer esses estudos de bioequivalência em pessoas mesmo por conta de um simples teste de habilidade in vitro. Então, eu só queria deixar... Eu nem fiz aqui um slide para conclusão porque eu achei mais importante, mais interessante focar nisso. O quanto que entre aspas, simples teste de solubilidade pode economizar, o quanto que isso tem um impacto financeiro na nossa sociedade, né? E aqui como referência está o trabalho que a gente utilizou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e bom dia a todos.